Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Estamos aqui para falar das grandezas de Deus, do Espírito de Deus, da palavra viva de Deus. Por quê? Porque Jesus está vivo, queridos. Olha, ele não está preso naquela cruz, como muitos pensam que está. Jesus foi à cruz. Isso é indiscutível, o mundo inteiro sabe disso. E ele ofereceu a própria vida. Mas o que mais tem naquele grande sacrifício? Porque ele foi até a morte, foi sepultado, mas ao terceiro dia, diz a Bíblia Sagrada, ele ressuscitou, saiu da morte. O túmulo está vazio, o túmulo de Jesus ficou vazio. Jesus foi sepultado na sexta à tarde, ao anoitecer, porque às 3 horas ele expirou. E no domingo pela manhã, ele já havia ressuscitado. Então, ele pode realmente ajudar, abençoar. Mas antes de Jesus se encarnar e ter se tornado um homem, ele existia? Sim. O Evangelho de João diz claramente que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus pode me ajudar? Alguém pergunta. Ele não só pode, ele quer. Ele quer. Veja a chamada que ele faz. No Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos ou sobrecarregados. Aí ele diz, e eu vos aliviarei. Mas aí ele continua falando. Queridos, uma pergunta que eu tenho feito e faço constantemente às pessoas que chegam a nós, eu pergunto, você crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? Porque essa é a base. Porque se não crer de todo o coração, isso vai fazer toda a diferença. O Espírito Santo confirma aquele que crê, porque Deus examina o coração. Você vê, por exemplo, o rei Davi. Davi era um menino do campo. Era um menino, ele tinha 7 irmãos, ele era filho de um camponês, e ele ficava lá no pasto cuidando dos bichinhos do seu pai, da família. Davi, ele desenvolveu uma comunhão com Deus tão linda, que ele tocava o coração de Deus. O que é isso? É fé. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, ele diz que a fé, ela acontece, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Agora, voltando ao assunto de que nós temos falado sobre Adão, o primeiro homem que Deus criou, e Deus deu uma ordem a ele, e ele ultrapassou aquela ordem, ele desrespeitou aquela ordem, passou por cima daquilo, foi terrível. Porque ele jogou tudo a perder. Mas nós vamos continuar o assunto, porém primeiro vamos fazer uma oração. Então ore comigo, você crê na presença de Deus, do Espírito de Deus? O Senhor Deus está em toda parte, mas é impressionante, Ele não invade a vida de ninguém. Mas se alguém abrir o coração e decidir ouvir as suas palavras, aí a coisa começa a mudar. Ore comigo. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, é com alegria, é um prazer orar ao Senhor, saber que o Senhor é o Espírito da criação, o Senhor que criou todas as coisas existentes e que, sendo tão grande, imensurável, soberano, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
O Senhor olha para os pequeninos, olha para o coração. O Senhor ouve a oração dos que creem no Senhor. Então, Senhor, nós entramos em Tua presença e primeiramente agradecendo porque desde o ar que respiramos, nós temos a consciência que tudo foi criado pelo Senhor. Senhor, agradecemos sim. Pai, nós agradecemos pela presença viva do Teu Santo Espírito, pela Tua palavra, Senhor, que permanece, Senhor, em todo tempo com poder. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor é um Deus zeloso, um Deus misericordioso, um Deus abençoador, um Deus que recompensa aqueles que ouvem com atenção. Sim, Senhor. E Pai, por isso nós oramos e já buscamos a Tua ajuda para os que sofrem. Ah, Senhor, uma amiga, um amigo, alguém que está partilhando comigo deste momento, com a sua alma ferida, seu coração, Senhor, cheio de angústias por coisas que tem passado, e o Senhor dá uma nova visão da vida. O Senhor diz, olhando para o alto, olhando para a frente, porque o Senhor vai à frente de cada um, porque o Senhor ilumina, acabando com as trevas, no meio das trevas, a Tua luz brilha. Vem com a Tua paz. O Senhor é poderoso para convencer, para tirar, Senhor, um familiar do mau caminho, do caminho de trevas. O Senhor é poderoso para transformar uma vida, uma família. Por isso, mais uma vez, muito obrigada. Pai, Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem, queridos. Bom, há pessoas que dizem o diabo não existe, o diabo são pessoas más, pessoas ruins, mas a Bíblia Sagrada afirma que ele existe, que ele rouba, mata e destrói. Eu vou partilhar com você no Evangelho segundo São João, no capítulo de número 10, o Senhor Jesus, ele expressou isso, esclareceu. Queridos, a Bíblia Sagrada é Deus falando. E quem melhor para conhecer todos os segredos da vida e de todas as coisas que o Senhor Deus, que tudo criou e tudo vê, tudo sabe. Há pessoas que perguntam, mas Deus criou o diabo? Não, queridos. Deus não criou o diabo, ele era um anjo de luz. Ah, mas Deus não sabia que ele iria se rebelar? Queridos, as coisas de Deus são para Deus. As coisas que Deus quis revelar estão explicitadas nas Escrituras Sagradas. Então eu vou ler para você porque Jesus veio exatamente para isso. Para levantar o ser humano e posicioná-lo, colocá-lo na sua antiga posição. Porque cá entre nós, o que você ou eu temos com o pecado de Adão, aquele cabeçudo? Mas a Bíblia é muito clara. Toda a raça humana descende dele, fisicamente falando. Então, e aí Jesus veio. Então ele diz aqui no Evangelho de João, Evangelho segundo São João, no capítulo 10, aqui no verso 10 também, ele diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas como é isso? Ah, queridos, chega alguém muito doente à igreja. E essa pessoa aplica o coração a ouvir e a compreender a palavra de Deus. E vai entendendo, vai tomando entendimento. Descobre que não é Deus quem quer que ela... Deus não quis que ela ficasse doente. E aí,
Aí ela começa um combate espiritual bonito. Há pessoas que recebem uma fé que resolve assim no piscar de olhos. Outras pessoas já vão assim um pouco mais devagar, mas consegue, de fé em fé, de fé em fé. Uma coisa é importantíssima, é a forma como se ouve a palavra de Deus. Então, cremos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? Esse é o ponto-chave. Então Jesus, ele explica aqui, diz, olha, porque ele vem falando do bom pastor e chega a esse momento do ladrão que rouba, mata e destrói. Diz assim, mas são pessoas, mas há um espírito maligno por trás. Deus não fez o ser humano, ele não fez o ser humano para ser um bicho, para ser perverso. A realidade é que existe um mundo espiritual muito sério, muito forte. Mas como enxergar essas coisas? Aí entra o conhecimento. Como Jesus diz então, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento da palavra de Deus te mostra uma realidade que não é vista a olhos físicos. Por exemplo, pode-se até perceber uma pessoa que tem ódio num momento de raiva, numa explosão, mas naturalmente, se passando por pessoas na rua, você não vê. Mas Deus vê aquele coração. Ele sabe o coração que tem paz, onde ele entrou, e o coração que está em trevas, ou vazio. Voltando a falar lá no início do Adão, Deus, quando criou o Adão, Deus já havia criado toda a natureza para que ele desfrutasse da perfeição de toda a criação, de tudo que Deus havia criado. Foi assim, coisa tremenda. Você vê, diz aqui no capítulo 2, no verso 15, diz assim, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. No jardim. Deus não colocou numa terra árida, inóspita. Deus não colocou o homem no meio de um brejo seco. Aí você assim, mas existem os brejos secos? Sim, queridos, mas Adão não foi posto lá. Adão não foi posto. Ele foi posto no jardim. O que prova que Deus, quando criou o Adão, teve a maior alegria em contemplá-lo, ele foi contemplado com tudo de bom. Deus criou a natureza, vegetal, animal, mineral, criou tudo. Só depois de haver criado todas as coisas, foi que o criou. Para quê? Para que ele desfrutasse. Claro que ele teria de trabalhar. Deus diz aqui, Tem gente que diz assim, mas se Adão não tivesse pecado, ninguém precisaria trabalhar. Que isso, queridos? Que isso? Jesus cura, ele está trabalhando. O Espírito Santo convence pessoas a receberem Jesus. Convence pessoas dos seus erros. O Espírito Santo está trabalhando. Então, o que não haveria seria a maldade. Seria essa farra, essa bagunça que o diabo está fazendo, infelizmente usando tanta gente. Receber Jesus é receber o príncipe da paz no coração. Adão fez o contrário, ele tinha Deus, mas ele não obedeceu, não quis ouvir. Ele não quis atender. O Senhor Deus disse a ele, disse a Adão, come de toda a fruta que está aqui no jardim, no pomar, coma de tudo, domine. Você tem Eva, Deus abençoou, diz
né? Lá na frente Deus abençoa, realiza o casamento. Mas ele não quis obedecer a Deus. Ninguém é obrigado, não é, queridos? Há pessoas que se convertem e a Bíblia Sagrada passa a ser literalmente a lei da sua vida. Tem de ser assim. Mas há pessoas que dizem, não é bem assim, não é bem assim. Bom, uma coisa é certa. Deus não quer o ser humano no sofrimento. Ele não quer a tua vida em sofrimento. Ele não quis e não quer desgraça para ninguém. Você vê que ele pôs o Adão no jardim do Éden. Então, já mostra aí a grandeza do amor de Deus, da criação de Deus. Às quartas-feiras nós temos a escola bíblica e a bênção para a família. Quartas-feiras. Agora, domingo é um dia especial, que é dia de ação de graças. O domingo é o dia que abre a semana. Toda pessoa que diz eu sou de Jesus, ela deve oferecer um culto a Deus no domingo, pelo menos um culto, né? Cultuar a Deus, adorar a Deus. Se você pergunta, mas isso é importante? Eu digo, isso é necessário, porque o ser humano precisa de Deus, precisa do Espírito de Deus. O ser humano precisa de paz. E Jesus é o príncipe da paz. O ser humano precisa de direção. Às vezes a pessoa acha que sabe, ela pensa que sabe. E de repente se machuca. Às vezes está certíssima de que aquilo vai dar certo. Se buscasse a Deus, Deus poderia esfriar o coração para aquilo. Porque Ele olha lá na frente, Ele vê o que ninguém vê. Ele vê tudo que você não pode ver, que eu não posso ver. Mas Ele vê. Ele fala na sua palavra. Então, o Senhor Deus disse, olha, coma de tudo, mas aquela árvore não. E aí? Bom, aí o Adão vai e desobedece. Então agora ele cai em trevas. Deus deixou tudo claro para ele. E aí ele é posto fora do paraíso. Talvez alguém diga, não consigo acreditar nisso, queridos. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Deus não obriga ninguém a crer nele. Ou aceita ou rejeita, não é isso? Então, mas se resolver aceitar, então é crer no que está escrito. E aí, pôs tudo a perder. Bom, aí tem uma longa história de séculos, de milênios. Mas aí, Jesus vem ao mundo. Então, ele vem para recuperar o ser humano que estava distante de Deus. A Bíblia é muito clara. Jesus veio reconciliar o ser humano com o Pai. É como a volta para casa. A paz no coração, o sono tranquilo, a confiança. Deus se agrada quando alguém ouve a sua palavra e ganha aquela confiança e diz, não, é isso mesmo, é o que está escrito. Então, queridos, a grande realidade. Sem Jesus, o ser humano fica vazio. Jesus veio e enche o coração. Nós vamos passar agora para a segunda parte do nosso programa e depois nós voltaremos com a oração. Colocando tudo no altar de Deus. Você crê? Então nós vamos orar. A Igreja Internacional da Graça de Deus em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, está de portas abertas para receber você e sua família. Reuniões especiais aos domingos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, às 7, 10, 15 e às 18 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Está chegando o grande dia, olha aí. Você que precisa de uma cura, de um milagre, você que tem um familiar, ou que tem pessoas, seus amigos, queridos,
O Senhor Deus tem usado o missionário R.R. Soares de uma forma poderosíssima em curas e maravilhas. Queridos, vamos lá, leve essa pessoa, leve seus amigos, leve principalmente a sua família para ouvir a mensagem de Deus e receber a grande bênção, a vitória de que precisa. O Senhor Deus vai estar presente, porque diz: onde estiverem dois, imagina uma multidão reunida ali em nome dele. Você tem esse encontro marcado na Enseada de Botafogo, dia 15, sábado. Vamos lá? 3 horas da tarde. O meu abraço, Deus te abençoe poderosamente. Esteja lá e receba a sua bênção. Muito bem. Então agora chegamos ao momento, são os momentos finais do nosso programa Graça sobre Graça, que vai ao ar pela Rádio Metropolitana do Rio, AM 1090, e pelas redes sociais. Você que partilha comigo, Deus te abençoe abundantemente. Mas nós vamos agora ao momento da oração. Ore comigo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Momento da oração. Senhor nosso Deus, Santo Espírito de Deus, Pai Celestial. Senhor, entrando em Tua presença em oração, unimos a nossa fé, porque o Senhor se compadece daquele que sofre, que está em angústia, mas sabemos que o Senhor não arromba, não invade o coração de ninguém. Como o Senhor diz: se quiserdes e ouvirdes, o Senhor nos chama e deixa a critério a escolha de cada um. E nós ouvimos a Tua palavra. Senhor, o Senhor é poderoso para enxugar as lágrimas, fortalecer o coração cansado, abrir portas. Sabemos, Senhor, que o Senhor procura no coração de cada um essa fé. E creio que o Senhor já encontrou. Por isso opera, Senhor. Vem para curar os enfermos, libertar os oprimidos. Comece a operar na vida de cada um. O Senhor dá forças a quem estava cansado, desalentado e até pensando em desistir de tudo. E o Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vem agora, Senhor. Toca, Senhor. Toca agora, fortalecendo esse coração, dando o ânimo, tomando pela tua mão poderosa, iluminando, Senhor, os caminhos. Vem, Senhor. Pai, alguém que está ameaçado, debaixo de ameaças tenebrosas, Senhor, derrama poder agora. Visita, Senhor, a fonte, a origem dessas ameaças. Senhor, o ser humano o Senhor ama e derrama paz no coração. Mas as forças malignas do olho grande, da inveja, do ódio, o Senhor queima e afasta. Jesus opera agora e dizemos ao mal, a todo espírito mau, perverso, que saia, que se afaste, espírito da doença, causador das perturbações, das agonias, da depressão, sai agora, vai embora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nosso Deus, muito obrigada. Pai Celestial, derrama a tua bênção, derrama paz no coração, e o Senhor é poderoso para dar um sono tranquilo, cercando da tua luz, dos teus cuidados, em teu nome, o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais um programa, Graça sobre Graça, de segunda a sexta, das 22 às 23 horas. Deus abençoe você rica e abundantemente e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.